Nós somos um povo alegre, irmãos. Somos um povo alegre, amém? Nós somos um povo alegre. Sabe, a tristeza não faz parte do povo de Deus. Não faz. A tristeza é um sentimento legítimo, ela é uma realidade, amém? Mas ela, para do cristão, ela é passageira, ela é um momento. Aleluia! Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que em tudo somos atribulados, mas não seremos angustiados. Aleluia! Aleluia. Porque o Espírito Santo é que nos fortalece. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente vê um monte de crente que não sorri, um monte de crente que é carrancudo, um monte de crente que é religioso, sabe? Sabe, a gente precisa quebrar isso, tirar isso de nós, mudar esse negócio, sabe? Viver o que temos que viver, ser felizes, alegres no Senhor. Porque uma coisa, irmãos, sabe, é você ser alegre, outra coisa é você ser libertino. Não estou falando de libertinagem, estou falando de alegria no espírito. Glória a Deus. Entendeu? E às vezes a gente é cheio de dogma, cheio de, sabe, cheio de costume, cheio de coisa, sabe? E a gente começa a apontar dedo e condenar, ou quando não, na mente mesmo, a gente reprime os outros. E reprime a gente mesmo, a gente fica aprisionado, sabe? Nas prisões emocionais, nas nossas crenças. Isso é horrível. Sabe? É muito horrível. O Senhor veio para nos libertar, para nos dar vida. Glória a Deus. Sabe? É isso aí. Aleluia. Porque o mundo é triste. O mundo é triste. Eles não se dão conta disso, mas nós temos a alegria do Senhor e a nossa glória. Amém? Aleluia. Eu não vou nem mais pregar sobre Zacarias. Glória a Deus. Eu vou pregar não, vou pregar sobre João. Porque eu estava aqui meio que ia pregar sobre Zacarias, mas eu vou pregar sobre João. Glória a Deus. Porque eu vou pregando por aí, e aí eu prego num monte de lugar, as pessoas recebem e tal, e eu que não prego. Aí chega em casa, o Júnior fica me cobrando. Pai, se eu tinha que pregar mais na igreja, pai, se eu tinha que pregar mais na igreja. Ele não prega na igreja, ele tem que pregar na igreja. Aí fica me ensinando, fica lendo. Aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Aleluia. Glória. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 4, amém? Glória a Deus. Gente, eu vou fazer minha oferta ainda, tá? João capítulo 4, amém? Foi muito ministrado por essa palavra. E essa palavra me impactou. Como também Zacarias, preguei sobre Zacarias. E o Senhor me deu assim um contexto geral, sabe? Desde a promessa sobre Ciro, chegando até o entendimento de Zacarias, trazendo a revelação de toda a luta que o povo de Deus estava passando, né? Apesar de haver uma ordem de Deus dada já, né? Determinação de Deus sobre o templo, sobre a cidade, enfim. Se eu prego outro dia, domingo que vem, de repente eu prego isso aqui. Eu preciso pregar coisas que Deus está me dando. Aleluia. Né? Que eu tenho abençoado muitos lugares fora, mas eu preciso abençoar a vida de vocês. Aleluia. Também. Meu Deus, aleluia. Versículo 32 diz assim. No 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheces. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. Nós ouvimos glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aqui é um diálogo de Jesus com seus discípulos. Após eles terem retornado de algum lugar aonde eles foram comprar comida para que Jesus pudesse, e também eles, se alimentarem naquele momento. João capítulo 4, como João capítulo 3, irmãos, é assim algo muito poderoso. Porque são dois capítulos que me chamam muito a atenção, porque é Jesus dialogando com uma pessoa.
É Jesus, sabe, investindo tempo em vidas. Quando você vai ver que nos evangelhos há sempre encontros, milagres acontecendo, há sempre um diálogo, mas muito curto, e logo um milagre acontecendo, e Jesus indicando, vai ao tanque, mostra o seu sacerdote, enfim e tal. Mas no caso de Nicodemos, ele está ali conversando com Nicodemos, instruindo Nicodemos sobre as coisas espirituais, né? E aí você percorre ali João capítulo 3, do versículo 1 até o 36, que é muito forte. E aqui não é diferente, o texto aqui está dizendo que Jesus, ele está saindo, né? De volta para Galileia, e havia dois caminhos, preste atenção porque isso aqui é muito forte. Havia um caminho mais longo a ser percorrido, e era naturalmente o caminho que os judeus percorriam, circundando a região ali de Samaria, de Sicar, né? Passando pela Transjordânia, porque eles não queriam contato com os samaritanos. Então, se qualquer sacerdote, se qualquer levita, nesse trajeto, né, tivesse por ali, ele não pegaria esse caminho mais curto para Jerusalém ali, né? Ele daria essa volta justamente por causa desse fator, né, dessa crise, que não era só uma crise religiosa, mas existiam fatores culturais também. Os judeus não se davam com os samaritanos, se odiavam. Porque se você pegar a sua Bíblia e você for estudar 1 Reis capítulo 17, você vai entender ali que o reino já está dividido. Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assume todo o reino unificado e uma prosperidade tremenda, porque o reino na mão de Salomão prosperou muito. Roboão tinha tudo para ser um grande rei, né? Mas fez tudo errado diante do Senhor. E o Senhor então, ele divide o reino, e o Senhor, ele dá duas tribos, né, nas mãos de Roboão, como promessa que ele havia feito a Davi, de que não faltaria sucessor a Davi, alguém que se assentasse na cadeira, enfim. Mas o Senhor dá 10 tribos a Jeroboão. E ali o reino começa a ser dividido da seguinte forma: Judá com capital em Jerusalém, e Israel agora o reino do norte, Judá o reino do sul, capital Jerusalém, Israel, reino do norte, capital Samaria. E aí quando você começa a transcorrer o texto a partir de 1 Reis capítulo 11, nessas sucessivas entradas e saídas de reis, você vai ver que Jeroboão, para que o povo não fosse ao reino do sul, né, como era de costume, porque o reino ainda, quando estava unificado, as pessoas adoravam em Jerusalém, né, porque Davi havia feito Jerusalém a capital não somente política, mas a capital espiritual, religiosa de todo Israel. Então, Jeroboão, quando assume o reino do norte, o que ele faz? Ele coloca bezerros em algumas fronteiras para que o povo não subisse para Jerusalém para adorar. E ali começa toda uma idolatria esta que levou Salomão à ruína, e que ele foi um dos que repreendeu Salomão por causa desta mesma idolatria, e ele agora está fazendo a mesma coisa. O tempo passa, e aí um dia vem os assírios e tomam o reino do norte primeiro. E aí o capítulo 17 começa a dizer que Semal-Nazé era o rei da Síria. Ele começa a transportar o povo do reino do norte para a Síria e começa a trazer várias pessoas de muitas outras religiões e muitas outras nações que ele havia conquistado para povoar o reino do norte. Era uma tentativa do diabo de difundir, de destruir a cultura de Israel, de levar o povo, né, à perca da sua identidade, da sua origem. E diz ali em 1 Reis capítulo 17 que Deus então envia leões para comer aquele povo, para matar aquele povo. E ali em 1 Reis 17 diz a Bíblia que aqueles homens começam a desesperar,
E então eles mandam dizer, né? Olha como nós podemos fazer para aplacar isso e tal. Manda chamar sacerdotes para que ensine o povo a lei de Deus, enfim, aquela coisa toda. E assim fizeram, mas ao longo do tempo, o Reino do Norte continuou na mesma idolatria, na mesma perdição, e aí começou, né, a matar filho, a sacrificar filho a ídolos, o culto cananeu começou a entrar ali em Samaria, né? E aí quando o cativeiro acabou, né, da Síria, que o povo começou a voltar para Israel, eles encontraram ali agora um monte de gente mestiça. Então, pastor, se você me perguntar, pastor, quem são os samaritanos? Os samaritanos é a mistura do judeu com o povo de outra nação. Então, quando você vê alguém chamando um outro, ó samaritano, ainda que seja brincando, isso aí é horrível. É como se estivesse chamando um crente do crente do Paraguai. Um crente fajuta. Então, essa mistura racial e esse desenvolvimento, né, religioso ali, tá? Essa idolatria, esse culto cananeu que foi instaurado ali, isso gerou um ódio aos judeus do Reino do Sul. E nos dias de Jesus está vindo, e aí era costume de todo judeu ortodoxo, fosse um sacerdote, um levita, ele jamais pegaria esse caminho que passaria por dentro da cidade. E é justamente esse caminho que Jesus vai percorrer. Porque Jesus não era santo para viver longe do pecador. Jesus se fez santo e era santo para viver perto e transformar a vida do pecador. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória. Jesus então ele começa a percorrer esse caminho e eu começo a imaginar a cabeça dos discípulos. Eu não vou entrar aqui no mérito de João capítulo 4, né, porque o texto é grande. Você pode ler em casa. Você vai ver a preocupação dos discípulos em cruzar aquele caminho. Mas o texto vai dizer que Jesus estava cansado, estafado, porque ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Aleluia. E o texto vai dizer que Jesus estava cansado. E propositalmente, não foi o cansaço que o levou ali. Não foi a fadiga do dia que o levou ali. Mas foi o interesse. Foi o amor por uma alma que estava destruída. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quantos de nós, nessa noite, talvez, pegássemos o caminho mais longo? Quantos de nós, muitas vezes, não entraria pelo caminho que Jesus entrou ao encontro do pecador? Não foi o cansaço que levou Jesus ali, não foi. A Bíblia vai dizer que os olhos de Deus estão sobre a morada dos homens. E o texto, quando você começa a ler, você vai perceber claramente que aquela mulher tinha um problema de ordem psicológica, de ordem emocional, ela tinha traumas profundos na vida dela. Ela vivia uma situação que era constrangedora, até mesmo para a cidade que ela morava. Era meio-dia, era hora sexta. Era uma hora em que ninguém ia no poço. Porque geralmente se vai muito de manhã ou se vai à tarde. A pergunta é, por que ela ia meio-dia? Porque ela não queria ver ninguém. Porque ela entendia, ela sabia da condição que ela tinha. E Jesus, em busca desta alma, ele então propõe este caminho que aos olhos dos discípulos era impossível. Talvez eu e você ali poderíamos até, certamente nessa condição,
pensar, o que Jesus está fazendo, rapaz? Meu Deus, o que Jesus vai entrar por esse caminho? Mas ele sabia que ele ia encontrar. Aleluia. Glória a Jesus. A mulher, ela vem com um cântaro. O poço, está Jesus assentado. Tinha ali uma caçamba. Porque ela vem com um cântaro para pegar água. Tinha caçamba. Mas o texto não vai dizer que Jesus senta-se ali. E aí ele propõe aos discípulos que vá até a cidade para comprar alguma coisa. E quando os discípulos estão indo até a cidade, me chega esta mulher. O texto vai deixar para a gente essa interrogação, né? Jesus não. O texto não diz que Jesus bebeu e nem comeu nada. Se você ler, você vai ver que o texto não diz que ele bebeu e nem comeu nada. Era simplesmente o propósito de libertar aquela vida. Aleluia! Aleluia. E enquanto os discípulos foram comprar, ela chega e ele diz, um pouquinho d'água. Ela olha para ele, como podes tu, um judeu, falar com uma samaritana? Louvado. Porque muitas vezes o ser humano é assim, né? Ele expõe logo as vísceras dele para fora. Às vezes a gente deixa de criar grandes amizades e grandes relacionamentos. Sabe? A gente cria algumas barreiras por causa de crenças e convicções que a gente tem. A gente não dá oportunidade ao outro da gente conhecer e ser conhecido. Os nossos traumas, o nosso, sabe, a gente já, às vezes já sofreu tanto, já apanhou tanto na vida, que a gente já bota logo uma barreira para o outro não se aproximar. É verdade. E aí ela já vem logo com 5 pedras nas mãos. Quem és tu? Tu sendo um judeu, falar comigo que sou samaritana? Fala, não, um pouquinho d'água. Ele fala assim, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem te pede água para beber, Aleluia! eu pediria da água que eu tenho para te dar. Glória! Aleluia. Louvado. Aleluia! Tu nunca mais precisaria voltar nesse poço. Porque ela jorra para a vida eterna. Ela Aleluia! Senhor, então me dá dessa água para que eu beba e nunca... Olha o que ela diz. Senhor, então me dá desta água para que eu beba e eu nunca mais tenha que voltar aqui. Por quê? Hã? Por que ela diz isso? Será que ela nunca mais vai ter sede para beber água? Será que ela nunca mais vai necessitar de tomar um gole de água, lavar uma roupa, fazer um asseio? Você percebe isso? Que a resposta dela está muito mais fundamentada nas emoções, naquilo que ela está vivendo, no anseio da alma dela do que na necessidade física. Verdade. Senhor, então me dá desta água para que eu beba e nunca mais tenha que voltar aqui. Meu Deus. Jesus vira a senha, né? Dá o start, né? Aleluia! Quando ela fala isso, fala assim, então tá bom, vai lá e chama teu marido. Aleluia! Oh, Jesus. Ela assim, eu não tenho marido. Tu disseste bem, porque tu tiveste 5. E o que tu está agora não é teu. Meu Deus. Você percebe o trauma dessa mulher? Porque uma coisa você... Quem casou aqui sabe, né? A expectativa, né? Para toda a festa, para aquela coisa toda, né? Que correria, né? Quem casou sabe como é que é, né? Mas aí você morreu alguém, enfim, não deu certo, aí você tenta uma segunda vez, porque a segunda vez dá, né? Tu vai encontrar alguém, tu quer buscar, tu quer ser, mas aí também não deu certo a segunda vez. Então acho que na terceira vez tu quer casar? Mas ela foi, a 4ª vez. E aí eu vou condenar ela porque ela quer ser feliz. Aleluia. Jesus não disse se você tiver 5 amantes, não, tu quer 5 maridos. É verdade.
Não, mas isso aí é uma samaritana. Ela quer ser feliz, irmão. Aleluia. Quem é você para se meter na felicidade dos Toma outros? conta, Jesus. Eita Deus. Quem é você para querer controlar a vida de alguém? Verdade. Aleluia. Verdade. Hoje eu falei para um amigo lá no bairro, eu falei, rapaz, ele não, porque, eu falei, rapaz, você com essa cerveja na mão, já se tu morresse agora, tu ia por. Oh, bom, não sei, eu acho que eu ia, né? Você acha que eu ia? Quem sabe é Deus, não, quem sabe é Deus não, quem sabe é a palavra, irmão. Há 3 fundamentos, a base do julgamento de Deus tem 3 fundamentos aí para ele. A natureza santa de Deus, Aleluia. a palavra de Deus e a consciência moral do homem. A tua consciência moral te diz Verdade. que se você morrer agora, você vai para o céu? Ah não, pastor. Então, meu irmão, é difícil aceitar isso? Você percebe que ela, no primeiro plano, tá ríspida, tá amarga, mas Jesus consegue tocar a alma dela? Aleluia. Aleluia. Linda, Glória a Jesus. Deus. A gente precisa Aleluia. entender, queridos, que a igreja nos últimos dias, nós somos mediadores de conflito, irmão. Se você for evangelizar alguém, se você for se aproximar de alguém com essa casca de religioso, sabe, com esse jeito que a gente tem muitas vezes, principalmente o povo pentecostal, irmão, a gente não vai ganhar ninguém para Jesus. Verdade, Deus. Porque a gente quer ser mais santo, a gente quer ser mais verdadeiro, a gente acha que tem a última palavra, meu irmão, e a gente é tanto quanto o outro lá, talvez até pior. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Você percebe isso? A sensibilidade de Jesus em tocar a alma daquela mulher. Glória a Deus. Coisa Ela afronta ele e diz, quem és tu? Aleluia. Tu não tem nem como tirar água? Como tu diz que tem água para me dar? É. Tu é maior do que meu pai Jacó? Meu Deus. É, Deus. Verdade. Ele e os filhos deles beberam água aqui nesse poço, você sabia? Ah, mulher, se tu conhecesse quem fala contigo, se tu conhecesse o dom de Deus, Aleluia. a gente precisa conhecer o dom de Deus. O dom de Deus é a graça, Oh, glória a Deus. é a bondade de Deus. Aleluia, Deus. Às vezes a gente olha, Senhor, cuidado. Eu vejo gente assim, Senhor, faz justiça, meu irmão, não faz isso não. É, Pede misericórdia. verdade. Porque se Deus for agir com justiça, Deus vê todo mundo assim, ó. Vai todo mundo de ralo, filho. Vai eu, vai você, vai todo mundo. Sobra ninguém. Jesus não falou? Que por causa dos escolhidos os dias serão abreviados? Porque senão nenhuma carne se salvaria, nenhuma. Meu Deus. Jesus. Quem és tu? Tu é maior do que o nosso pai Jacó? Ele e os seus filhos beberam água nesse poço. Como tu dizes que tu tem água para me dar? Aleluia. Deus é bom, querido. Aleluia. Tem água para mim e para você nessa noite. Aleluia. Tem água para, sabe, descedentar a nossa alma nessa noite. Aleluia. Isso é muito forte. Meu Deus, aleluia. Vai lá e chama o teu marido. Aleluia. Senhor, eu não tenho marido. Tu disseste bem. Sabe qual foi o segredo aqui, irmão? Ela foi verdadeira. Aleluia. Quanto mais verdadeiro nós formos com o Senhor, Aleluia. quanto mais nós nos quebrantarmos diante de Deus, mais o Senhor vai nos exaltar. Porque Deus, Ele odeia a duplicidade. Salmo 93 fala isso. Deus odeia a duplicidade, irmão. O hipócrita, Deus odeia o hipócrita. Nunca queira ser uma coisa aos olhos de alguém que você não seja diante de Deus. Aleluia. Glória. Seja você mesmo em qualquer lugar. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Vai lá, chama teu marido. Não tem. Então, nisso os discípulos estão chegando. E aí eles ficam naquela, né? Eles vão perguntar para Jesus, né? Porque não era comum um homem judeu conversar com um samaritano. Quanto mais com uma mulher. Meio-dia sem ninguém. Vocês estão rindo, né? Mas aí você passa lá, aí vê o irmãozinho às vezes com um copo de Guaraná. E aí tem um outro que ele está evangelizando com um copo de cerveja. Guaraná e cerveja para ser. E o irmão está bebendo. Será que o irmão caiu?
vez uma irmã me encontrou e falou assim, pastor, eu quero te pedir perdão, pastor. Eu falei, o que foi, minha irmã? Era um missionário. Missionário, eu quero te pedir perdão, missionário. Eu falei, o que foi, minha irmã? Tá tudo bem? Ai, missionário, me perdoa. Por quê? Eu passei lá no treino do Grande, lá na Vila Kennedy, isso ainda. Passei lá no treino do Grande, aí eu estava indo para a igreja, aí eu vi o senhor bebendo cerveja lá no treino. Eu falei, Jesus, a escada caiu, Jesus, a escada caiu. Senhor, ajuda teu filho, Senhor. Depois eu vi que o teu irmão parece com o senhor. Me perdoa, missionário. Quem já viu sabe que é minha cópia, né? Verdade. Você vê como é que é o negócio? Entendeu? Tu vê como é que é o negócio? E aí eles chegam, né? E aí eles chegam assim meio que, eles estão meio confusos, porque a religião cega. Fala para quem está atrás, religião cega. Perdão, tá? Religião não, a religiosidade. Cega. Eu sou contra quando alguém diz, eu não tenho religião. Cuidado. A minha religião e a tua religião é Cristo. Sim. Aleluia. Amém? Porque a palavra religião, no latim, quer dizer religare. Religar o homem ao que é divino. E quem só quem faz isso é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Aleluia. Então Jesus é o religare. Jesus é a nossa religião. Agora, a religiosidade é um problema. A religiosidade cega. Cega a ponto de você ver alguém de bermuda e apontar. Cega tanto a ponto de você ver alguém de brinco e você apontar. Cega tanto a você ver alguém, né, bem vestido ou com um bom carro, com dinheiro, e você dizer, tá, é vaidoso. Tá roubando. Está roubando? Veja. Então eles estão se aproximando e Jesus, vou dar uma adiantada aqui, e Jesus então, Jesus já conhece os corações. Né? E aí eles estão vendo que Jesus está ali ainda falando com a mulher, ainda, né? Quando eles estão chegando, e aí eles dizem isso, né? Nesse interim, diz o texto, né? Nesse interim, os discípulos rogaram, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. Irmãos, que comida é essa? Volto a dizer, você percebe no texto, Jesus não bebeu água e nem comeu. Mas estava cansado. Não estava cansado? Estava cansado. O texto vai dizer isso. Não vou ver aqui agora no capítulo, né? Seis. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentaram-se junto da fonte por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Ele estava cansado. Mas você não vai ver no texto dizer que ele comeu e nem bebeu. E ele vai dizer isso para os discípulos, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Não conhecem por quê? Porque estão cegos pela religiosidade. Aí eles dizem assim, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus estava ali no mesmo lugar, quando eles partiram, a mulher estava ali, ainda conversando com Jesus, e eles estão cogitando coisas na cabeça, pensando, né? Será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? Aí Jesus então entra, dizendo, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Aleluia. 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 Quantas vezes nós, no cansaço da vida, quantas vezes nós, com a fadiga do dia, deixamos de nos alimentar da vontade de Deus. Quantas vezes?
A minha comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, fazer a sua obra. Vontade é a capacidade que o ser humano tem. Diga comigo, vontade. Vontade. É a capacidade. É a capacidade. Que o ser humano tem. O ser humano tem. De fazer ou não. De fazer ou Algo não. que está disposto. Está disposto. Aleluia. Aleluia. Jesus está cansado, mas o cansaço não impede ele, aleluia, de fazer a vontade de Deus. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Jesus está cansado, mas o seu cansaço não impede de pregar a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Jesus está cansado, mas o seu cansaço não é um impedimento para que ele entre numa área de conflito, para que uma vida seja salva. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus está cansado, mas o seu cansaço não o leva para uma zona de conforto, mas o arrebata para o centro da vontade de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O que tu tem feito com a tua vontade, meu irmão? Você tem feito a tua vontade ou a vontade de Deus? A tua vida, como tu tem gerido a tua vida, o teu ministério, o teu dom? O que nós temos feito com o tempo que nós temos? Qual é a comida que você tem se alimentado? Tu tens se alimentado de quê? Da tua vontade, dos teus impulsos? Ou tu tem buscado se alimentar da vontade de Deus? Porque Jesus está dizendo aqui para mim e para você que fazer a vontade de Deus não alimenta o físico, mas alimenta o teu espírito, fortalece o teu espírito, alimenta a tua alma. É verdade. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Ele está cansado fisicamente, mas espiritualmente ele está disposto a fazer a vontade do Pai. Aleluia. Vontade é a predisposição que eu e você temos de fazer ou não aquilo que está proposto. Isso é vontade, é volutivo. E o que nós temos feito? A vontade de Deus ou a nossa própria vontade? Porque a vontade da nossa carne é ficar em casa. A nossa vontade da carne, sabe, é descansar, é dormir, sabe? A gente coloca empecilho, a gente coloca dificuldade. Pô, eu estou cansado, deixa isso para depois, tá? Pô, Deus sabe, Deus entende. E a gente parece que não se perturba com as coisas, ou então as coisas vão se aglomerando tanto dentro de nós, que daqui a pouco a gente está vivendo uma frustração tão grande, a gente começa a ficar em conflito. E se esse conflito essa guerra entre a tua alma e o teu espírito não existir, tu tá mal pra caramba. Aí a gente está muito mal. Aí a gente está mal. Está muito mal. Se a gente não gerar esse conflito dentro de nós, sobre o nosso chamado, a vontade de Deus, que Deus tem para nós, que a gente pode fazer e produzir no reino, se a gente não se preocupa mais com isso, se a gente acha que está tudo muito bem, a gente está muito mal. Aleluia. Estou caminhando para o final. Aí, ele vai dizer assim, no versículo de número 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aleluia. Olha para mim. Estou caminhando para o final. Todas as vezes que eu me proponho a fazer a vontade de Deus, o meu olhar, a minha visão é mais apurada. Eu deixo de olhar para o meu próprio umbigo. Isaías, porque viu a glória de Deus? Porque olhou para cima. E ele viu Deus assentado no seu grande trono. E o septo, a bainha do seu vestido, a orla de suas vestes, enchia o templo e de fumaça e de glória. E aí agora ele olhou para cima, ele automaticamente olha para dentro de si. E depois ele vai olhar para o outro, ele diz, ai de mim, porque eu vi a Deus. Aleluia. Porque eu sou um homem impuro. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros,
e eu também sou um homem de impuros lábios. É essa necessidade, é esse grito da nossa alma que deve nos impulsionar em favor dos perdidos, irmãos. Aleluia. Foi isso que moveu, Neemias a orar. E muitas vezes nós, a igreja, como um todo, estamos, amortecidos nas nossas próprias vontades. E não digo da carne, não, do pecado, não, da comodidade mesmo. O cansaço físico nos impede, a fadiga humana nos impede. Fadiga essa, cansaço esse. Jesus estava fazendo a obra. E nós buscamos coisas, muitas vezes, até para nos fadigar. Muitas vezes a fadiga, o cansaço, a crise que é gerada em nós, não foi porque Deus gerou, foi nós mesmos que causamos a crise. Meu Deus. Somos nós mesmos que causamos a crise. Jesus está cansado e está dizendo, olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Gente, ele está falando com gente que caminhava com ele. Gente que viu o cego ver, gente que viu o surdo ouvir, gente que viu o morto ressuscitar, gente que viu milagres tremendo, mas ainda não. Por que não conhecia, pastor? Porque a mente ainda estava turvada. Porque o olhar, aleluia, amém? O olhar ainda não tinha sido apurado. Deus está dizendo para mim e para você, levanta os olhos e veja a tua volta, sai desse teu mundinho, sai dessa mesmice, sai desse marasmo. Olha os campos, olhar o campo é olhar a situação que tu está vivendo. Olha o Rio de Janeiro, só no mês de maio, um garoto de 16 anos mata os pais, taca fogo na casa, a outra menina mata o pai, mas porque o pai e a mãe mandava lavar uma louça, arrumar uma cama. Que é isso? A outra mãe pega uma criança, mata e bota no congelador, e parece que a igreja está adormecida. Qual é o nosso papel nesse contexto? Diga para mim, ei pastor José. Diga, ei pastor José. Ei, pastor José. Tá fraco, diga, ei pastor José. Ei pastor José. E o Mig? Não vai fazer nada? Não vai fazer nada. Vamos fazer alguma coisa? Aleluia. Amém. Vamos fazer? Aleluia. Vai no teu trabalho, vai na tua vizinhança, vai na tua escola. Vamos sexta-feira para Vasconcelos. Glória a Deus. Ah, estou cansado, pastor. Estou trabalhando muito. Trabalhando para quem? Para Deus ou para o homem? É Deus que está descansando? É o homem que está descansando? É? Quem é que está descansando? Quem é que está nos cansando? É o céu ou é a terra? Verdade. Levanta os olhos, veja o tempo. Vocês dizem que é daqui a 4 meses. Jesus está dizendo, eu estou dizendo que é agora, querido, é agora. É agora, porque a mulher havia dito para ele, aleluia. Senhor, olha, os nossos pais disseram que é aqui, é no Monte Gerizim que nós temos que adorar. Poxa, vocês dizem que é em Jerusalém? É. Jesus olha para ela e fala assim, mulher, Na hora. vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. É chegada a hora que o Pai busca os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Meu irmão, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, ele não vê dia. Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, ele não vê hora. Aleluia. Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, ele não vê circunstância, meu irmão. Quando ela aparece, aleluia, ele vai meter a cara, porque ele sabe, ele confia no Deus que ele serve. Amém. Ele não se esconde. Ele não se faz de arrogado, como dizia minha mãe. É. Vocês dizem que é daqui a 4 meses, eu estou dizendo que é agora. Isso aqui é muito forte, pastores. E aí eu vou terminar aqui para a gente celebrar a ceia. Olha o que ele diz. Ora, 36. Ele diz assim, não dizeis
vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Uma pergunta. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Já branquejam para a ceifa. Sabe o que está faltando? É a gente erguer os olhos. Verdade. Percepção. Meu irmão, tem gente que está morrendo na depressão, está se suicidando. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, eu não estou dizendo que sou melhor do que você, mas não perca uma oportunidade. Por um milésimo de segundo eu perdi o pai da Adriana. Por um milésimo de segundo quase eu perdi. Assim, ó, faltou pouco. Eu quase perdi. Estava com mais. Não pode falar. Deixa eu falar com ele. Tira a máscara dele. E aí eu orei com aquele homem. Ele entra na ambulância andando num dia, no outro está morto no hospital. Pessoas que hoje estão do teu lado, mas amanhã tu não sabe se vai estar aqui. E tu diz, aí pastor, e aí o quê? Crente não anda de qualquer maneira, crente anda ligado na terra. Aleluia. Glória a Deus. A nossa vida é vida de propósito. Amém. Você é boca de Deus, você é voz profética, você é agente de milagre. Aleluia. Aleluia. Aí fica os crentes chutando latinha. Ah, vida, ah, céu, só batalha, só luta. Sabe por quê? Porque tu não está fazendo a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus alimenta o teu espírito, alimenta a tua alma, traz alegria do céu. Aleluia. Glória a Deus. É, pastor, fato. Está aqui, ó, é a Bíblia. Aleluia. Versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa. Meu irmão, é na hora. É na hora. Eu não sei o que diz a tua tradução aí, mas o meu 36 diz: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida. Aleluia. Dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Alegria. Meu irmão, quando tu faz a obra, tu recebe alegria. Aleluia. Quando tu faz, sabe por que tu tá ciumado? Sabe por que tem muito crente triste, abatido, sabe? Crente, sabe, amargurado, sabe? Atrofiado. É porque não está fazendo a vontade de Deus. Porque quando tu começa a fazer a vontade de Deus, tu começa a crescer, tu começa a ficar cheio de graça, aí tu começa a ver Deus mover aqui, Deus te liberta ali. Uma oração que você faz, alguém diz, olha, tu orou e Deus abriu a porta. Olha, desde aquele dia que tu veio me visitar, algo novo aconteceu na minha casa, e a tua alma vai se alegrando, e você vai crescendo em graça e conhecimento. Querido, em nome de Jesus, é tempo da igreja se levantar. Glória a Deus. Alegria, a alegria que o dinheiro não produz, a alegria que a amizade não produz, mas a alegria que um relacionamento profundo com Deus, aleluia, o céu produz. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abraão, sai da tenda, vem para fora, olha as estrelas do céu, vê a areia do mar. Meu Deus. Assim será a sua descendência. Aleluia. Porque a tenda, Deus não podia ter feito promessa lá dentro? Hã? Elias, sai da caverna. Quem te mandou entrar aí? São fatores de limitação. Ei, você está limitado. Você ainda não entendeu isso. Espiritualmente você está atrofiado. Deus quer te dar crescimento. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer fazer você um crente múltiplo. Deus quer fazer você, querido, aleluia, uma videira. Glória a Deus. Meu Deus. Amém. Aleluia, usa-nos. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Vontade Aleluia. é a capacidade que o ser humano tem de fazer ou não aquilo que lhe está proposto. Aleluia. Jesus poderia pegar o caminho da Transjordânia, era mais longo para dar a volta, para não ter contato nenhum com o samaritano. Podia. Era hábito, era costume. Talvez eu e você faríamos isso. Mas Jesus não. Nós precisamos comer dessa comida aqui, que quebra o protocolo. Dessa comida que destrói paradigmas.
dessa comida que joga a religiosidade no chão, dessa comida que liberta a alma, que faz a gente ver o outro com mais, sabe, estima, que faz a gente ver o outro, sabe, com mais amor, com mais entendimento. É isso que a igreja precisa. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. E para a gente terminar, né, ele está dizendo: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o fruto para a vida eterna. E de Sardes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Quem foi que semeou? Os apóstolos, os profetas, o próprio Jesus na cruz do Calvário. Ele disse para Nicodemos, como eu falei aqui: Nicodemos, importa que, como assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seja levantado naquela cruz, porque ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, Jesus. Aleluia. Jesus, querido, ele consumou, ele disse: Tetelestai, está pago. Aleluia. Você não tem que plantar mais nada, a gente só tem que colher, querido. Aleluia. Nós somos chamados para colher. O Aleluia. campo já está branco. Aleluia. Aleluia. Vamos rapidamente aqui. Glória a Deus. É. Aleluia. Versículo 26 do capítulo 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que criaste naquele que por ele foi enviado. Aleluia. Como é que está a tua fé na noite desse dia, meu irmão? Como é que você entrou aqui? Eu quero te levar a refletir sobre a vontade de Deus. A nossa mentalidade tem que mudar. A tua mentalidade tem que mudar. A gente fica com a mentalidade de ovelha, sabe? A ovelha só se alimenta, só recebe cuidado. Mas a ovelha também, ela tem que dar lã, tem que dar leite. Ela tem que produzir. Ela tem que produzir. Quanto tempo a gente não ganha alguém para Jesus? Qual foi a última vez que você distribuiu um folheto? Qual foi a última vez que você parou e falou do amor de Jesus para alguém? Quando foi? Ou a gente está trabalhando só pela comida que perece? Isso vai te fadigar. Isso vai te, vai te consumir interiormente. A gente atrofia, querido. A única maneira da gente crescer é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus vai além de estar aqui no domingo. É você levantar a cabeça lá no teu trabalho e olhar que a tua amiga está em depressão, está com crise no casamento. O teu amigo do trabalho, a tua amiga da escola está com os pais a ponto de se separar. É você olhar para o teu vizinho e perceber, hoje disseram, fulana morreu, você está sabendo? Eu falei, quem morreu? A vizinha aqui do lado. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Nem eu sabia, vai fazer 2 meses que a mulher morreu do lado da minha casa. Nem eu sabia. Nem eu. Tu vê como é que é o meu bairro? E aí ele mesmo que estava lá, você virou e falou assim, ai pastor, porta de baia é bom que a fofoca corre solta, a gente sabe de tudo. Eu tive com ela algumas vezes.
ela ouvia certamente a gente orando lá. Ela sempre ouvia, porque ela era quase parede e meia. Ela ouvia. Era espírita. É uma alma que partiu. Você percebe a nossa responsabilidade? Agora está a filha lá. A gente quase não vê a filha. Não estou dizendo isso aqui de altar aqui, porque Deus sabe quem eu sou. Mas eu vou procurá-la. Vou bater na porta. Porque são vizinhos que entram e você não vê mais. Eles, só assim. Entra, você não vê mais. Uma hora ou outra que você abre assim, de repente tu vê alguém lá. Aquela minha rua lateral é assim. O único movimento que tem ali mesmo é do Bar do Val. E aí? A gente vai continuar fazendo a nossa vontade? Ou vamos fazer a vontade do Pai? Aleluia.